Ora Thiago é um canal incrível, tá? Incrível. Ele tem vídeos maravilhosos de vários temas incríveis. Eu vou ver o do Hora da Aventura. Hora da Aventura contra o mito do gênio solitário. Vídeo novo do Ora Thiago. Você que tá assistindo, né? Vamos assistir aí o vídeo que o Primo Rico não derrubou, né? Vamos ver. Se eu contar pra você uma história sobre uma entidade cósmica que visitou a Terra milhões de anos atrás e deixou aqui uma forma de vida fadada a repetir um ciclo de nascimento, morte, renascimento e transformação, perpassando e experienciando todo o espectro de sentimentos e vivências corpóreas e espirituais, você acharia que eu tava falando do quê? De um poema épico de uma civilização antiga, de um texto apócrifo da Bíblia ou de um desenho animado dos anos 2010 sobre um menino com chapéu de urso e um cachorro que estica e peida? You gotta be really quiet. Ok, eu sei que você já viu o título desse vídeo, e mesmo se você não tivesse visto, se você é fã de Hora de Aventura, você sabe do que eu tô falando. Tudo bem, se não souber também. Talvez o que ficou mais forte na sua lembrança sobre Hora de Aventura não tenha sido essa narrativa cósmica e épica sobre o significado de estar vivo no universo, mas sim as pequenas crônicas sobre as vidas internas de personagens secundários, as jornadas emocionais de seres sobrenaturais em busca de suas próprias humanidades, ou até mesmo as piadas de peido. O escopo emocional, temático de Hora de Aventura é enorme. Durante 10 temporadas, a animação criada por Pendleton Ward levou os seus personagens e os fãs aos limites entre a vida, a morte, o universo e o tempo. Mas não era bem esse o plano quando a série foi concebida como um curta-metragem em 2006, nem mesmo quando ganhou uma temporada inteira em 2010. Hora de Aventura foi evoluindo, se construindo e expandindo com o tempo. O mundo onde essa história se passa foi se tornando cada vez mais real e tridimensional, na mesma medida em que os seus habitantes se transformaram em seres emocionalmente complexos, com forças, fraquezas, desejos e frustrações. Como foi que isso aconteceu? A regatinha dele. Como foi que uma simples... É o fato, assistiu Hora de Aventura? Pô, chegou o dia, né, do meu cancelamento. Não vi, pô. Não vi. Chegou o dia. Chegou o dia, gente. Chegou o dia que a internet não vai me perdoar. Acabou. Não, acabou. Ah, várias outras aí canceladas também. Então tudo bem, tá tudo certo. A animação do Cartoon Network se tornou um dos projetos mais ambiciosos e experimentais que a gente assistiu nas últimas décadas. E como que essa história pode ajudar a gente a refletir sobre originalidade, criatividade e autoria? Esse é um vídeo sobre Hora de Aventura, mas você sabe, é um pouquinho mais do que isso. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu queria falar que eu gosto muito de Hora de Aventura. De mais ou menos 2015 pra cá, que foi quando eu comecei a assistir de verdade, esse desenho se tornou facilmente uma das minhas coisas preferidas desse universo aí da cultura pop. Eu não sei muito bem porquê, nem como isso aconteceu, e eu não pretendo racionalizar essa paixão nesse vídeo. Mas eu achei que seria legal deixar bem claro que o objeto de estudo aqui é uma paixão muito forte minha. Eu tenho um afeto muito grande por essa animação. Em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida, eu recorri à Hora de Aventura como uma distração, como um escapismo, como uma risada fácil, mas também como uma janela para uma forma diferente de compreender as minhas próprias emoções. Bonito isso, né? Meu ponto é, esse vídeo é emocionalmente enviesado. Tome cuidado com ele, mas não é pra chorar não. Apesar disso, esse vídeo tem um objetivo específico. Eu quero falar sobre Hora de Aventura pela perspectiva da autoria. Eu tô falando de uma obra que é muito especial pra mim e pra muita gente, e eu quero tentar entender, se é que isso é possível, como que algo especial ganha vida nesse ecossistema de indústria cultural. Será que isso é possível ainda? Basta ser muito criativo? Precisa ter uma visão única e especial sobre a vida e sobre a arte? Isso existe? Eu vou responder direito alguma dessas perguntas? Com certeza não, mas o que importa é a jornada. E essa jornada que tá aqui disponível pra você assistir, só está disponível pra você assistir graças à EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que é o quê? Patrocinadora deste vídeo. Vamos falar um pouquinho disso e daqui a pouco eu volto? Dentre os vários cursos de audiovisual disponíveis na EBAC, você vai encontrar o de Adobe Premiere, um dos softwares de edição mais completos e acessíveis
Como eu não tô ganhando dinheiro, desculpa, Thiago. Premiere que eu comecei. Volta aqui pro vídeo. Vamos falar sobre Hora de Aventura. Por onde eu começo? Pelo começo, né? Let me just add 3 more drops of explosive diarrhea. Num primeiro momento, Hora de Aventura oferece pra gente um setup bem básico e reconhecível. A gente tem um herói jovem e nobre, o seu melhor amigo que é um cachorro e uma princesa que precisa ser resgatada de um feiticeiro malvado. Tudo isso. A única relação que eu tenho com Hora da Aventura é porque uma vez eu comprei um casaco para uma antiga namorada minha, que era um casaco do Bimo. Um casaco do Bimo. Comprei na sessão infantil da CIA. Aí eu lembro que era o joguinho, né? Era tão fofinho, era mó bonitinho, era muito fofo. Muito, muito fofo. Foi a minha única relação com Hora da Aventura. E... não, tem uma outra relação minha com a Hora da Aventura. Acabei de lembrar. Eu vou até sair aqui para vocês serem pegos com a surpresa. Acabei de lembrar. Não lembrava disso. É esse aqui, ó. Seu amigo fino, diversão é aqui. Hora do show, porra! Aqui é bodybuilder, porra! Vai subir árvore ao caralho, porra! Caralho, muito bom, velho. É 37 anos, caralho! Subir árvore, eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera, porra! Eita porra! Tá saindo da jaula morto, porra! Não vai dar não. Que não vai dar? Vai dar essa porra! Sai de casa comigo pra caralho, porra! A música. Sai, filho da puta! Caralho, você quer ver essa porra? Não, é intancável. Eita porra! Incrível. Acabou. Meme fascista de direita. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. O Twitter é outra rede social, amigo. Amiga, amigue. O Twitter é outra rede social. É outra rede social. Essa é outra. Outra rede social. Não é mais Twitter, é X. Presta atenção. Isso num mundo meio mágico, habitado por criaturas fantásticas e onde as situações mais surpreendentes podem acontecer a qualquer momento. What's wrong with me? You're a sociopath. Mas mesmo no comecinho da série, mesmo nos episódios menos estranhos, mesmo quando a história diverge pouco dessa premissa mais reconhecível, o cenário inicial sempre acaba revelando desdobramentos no mínimo inusitados. Now you can fight off evil if it shows up at the funeral. Whoa! I cannot go to the funeral in these. A princesa que supostamente muito precisa bom. ser resgatada, nem sempre precisa ser resgatada, e na verdade, ela é muito mais do que uma simples princesa. Ela é uma estadista, uma cientista, uma fashionista, às vezes DJ e possivelmente fascista. You're still spying on me? MPB, I spy on everybody. Urgente, princesa Jujuba latiu na porta do STF. Mas peraí. Só mais 48 horas, hein, Princesa Jujuba? Aí que tem mais. O feiticeiro malvado não é tão malvado assim, e na verdade ele tá mais pra uma figura trágica, solitária e perdida no mundo confuso, igual todos nós. E o jovem herói nobre da história, bom, ele tá prestes a aprender, através de uma longa jornada de amadurecimento, que as ideias de heroísmo, honra, bravura, bem e mal que ele tanto cativa são, na verdade, um pouco mais complicadas do que ele pensava. Mas eu tô me adiantando. Eu acho que o aspecto mais reconhecível de Hora de Aventura, pelo menos num primeiro momento, é que esse desenho é esquisito e que as histórias tendem a caminhar para desdobramentos absurdos. A parte filosófica e mitológica vai surgindo, vai ganhando espaço aos poucos, e a forma como isso acontece é um dos pontos que eu quero abordar nesse vídeo. Eu acho que o que realmente fica na memória de alguém que conhece Hora de Aventura, mas só viu, sei lá, a primeira temporada ou alguns episódios perdidos das temporadas posteriores, é esse aspecto nonsense, que às vezes beira o perturbador, mas com um visual bonitinho e tradicionalmente cartunesco. Tradicionalmente cartunesco? Não sei se tradicionalmente é a palavra, mas enfim. I'm toying with you. Psychologically. Quer dizer,
A gente tem esses personagens como a Princesa Framboesa, a Dona Tromba, os Fofos, Bimo e tantos outros, vivendo no mesmo universo que Billy, Ricardio, a Coruja Cósmica e literalmente a personificação da morte, que também são fofinhos, à sua maneira, mas que costumam aparecer nessa história como um lembrete de que existe algo sombrio por trás da fofura. Eu gosto da brisa do Hora da Aventura porque ele me remete muito a um aspecto bem surrealista, assim. Eu gosto desse tipo de linguagem, eu gosto de trabalhar com essa ideia um pouco do absurdo, né? Sobretudo porque eu acho que, de alguma maneira, é essa dinâmica da produção de um significado absurdo na arte, né? Daquilo que interrompe o que é entendido como um caminho de normalidade, aquilo que é construído como um certo caminho regular, né? Um caminho já notoriamente ali, enfim, moldado, articulado, né? É aquilo que desperta, assim. Eu acho isso interessante. Eu acho um recurso narrativo muito interessante, porque exatamente Grateful Dead, ele tem um caráter subversivo, sabe? Eu acho que tem uma brisa bem de interrupção de uma narrativa de normalidade. Bem essa pegada. Bem doidinha. Aliás, logo no primeiro episódio da primeira temporada, a gente assiste os habitantes de um lugar chamado Reino Doce serem transformados em zumbis canibais, pela própria princesa desse reino, inclusive, que atacam o castelo e tentam devorar todo mundo. Pois é, não demora muito pra Hora de Aventura ficar perturbador, não. Mas sim, de uma forma geral, as primeiras temporadas não revelam tanto sobre esses personagens ou sobre o mundo onde eles vivem. Nesse comecinho é tudo mais simples, mais focado no humor e na doideira. Exceto quando isso não é bem verdade. Pelo menos não no olhar de uma parcela da audiência que desde o início já tinha uma suspeita de que poderia existir algo meio estranho por trás desses personagens malucos e das piadas de peido. Deixa eu explicar melhor. Nesses primeiros anos em que a série estava começando a conquistar seu espaço no mundo, enquanto o público acompanhava Jake e Finn enfrentando monstros, bruxas e terríveis placas de sinalização, uma parte da audiência, pouco a pouco, começava a reparar em alguns detalhes curiosos aqui e ali. Durante algumas das aventuras, os fãs começaram a encontrar elementos estranhos, quase imperceptíveis em alguns cenários, tipo esses pedaços de metal e o que parece ser uma máquina de lavar antiga nessa cena, uma van abandonada nesse outro momento, vestígios de uma cidade submersa, veículos abandonados, utensílios domésticos enferrujados, enfim, parece que o mundo onde essa história se passa é feito de vestígios de uma civilização que não existe mais. Aliás, até na primeira cena da abertura do desenho, também é possível ver uma televisão quebrada, fitas VHS largadas, alguns objetos metálicos e, claro, 3 ogivas nucleares. Esses elementos foram, aos poucos, alimentando entre uma parte da fanbase uma teoria muito bem fundamentada de que Hora de Aventura não se passa apenas num mundo fantasioso e doido. Esse mundo fantasioso e doido, na verdade, seria a própria Terra num futuro muito distante, depois de um apocalipse nuclear. Uma teoria que, aos poucos, foi sendo comprovada pela própria série. Menções a uma suposta guerra dos cogumelos, que teria acontecido muitos anos antes, começavam a pipocar aqui e ali em alguns episódios. E personagens como Rei Gelado, Marceline e Lich revelavam, pouco a pouco, uma conexão profunda com essa guerra, seja por terem vivido durante ela, seja por serem o resultado direto do evento. Aliás, o próprio termo Guerra dos Cogumelos sugeria uma ambiguidade suspeita. Literalmente, cogumelos em guerra, tipo os cogumelos do Super Mario, ou um apocalipse nuclear. Mas não é só dessa guerra que eu tô falando. À medida que a trama de Hora de Aventura ia crescendo e se transformando, os personagens iam ganhando diferentes níveis de profundidade. If just being born is the greatest act of creation, then what are you supposed to do after that? Isn't everything that comes next sort of a disappointment? Caralho, muito slowly forte. entropying until we deflate into a pile of mush? Tanto os protagonistas... Porra! Forte demais. Eu acho que é muito doido, porque até relembra um pouco o vídeo do Baca, né? Me lembra um pouco o vídeo do Baca, essa brisa do intervalo da vida. Da vida como um intervalo, né? Como isso, é um intervalo do nascimento e da morte. Porque no final das contas, gente, quando a gente para analisar muito friamente o movimento do universo, a gente percebe que todos os elementos dispostos no universo estão em constante movimento de entropia. Esse movimento de entropia que é o processo de degradação. Tá me convencendo a assistir?
Tá sim. Eu tenho um pouco de preguiça de desenho, assim, sabe? Eu não tenho tanta paciência. Mas eu tô achando interessante porque, pelo menos como a narrativa tá sendo montada até agora, é uma perspectiva que ajuda a gente a pensar, né? Essa ideia de observar como é justamente na compreensão do absurdo, na vida do absurdo que é a própria vida. Eu acho que o Hora da Aventura exprime isso sob uma perspectiva bem interessante, de como é isso, né, que a gente pode observar a própria elaboração, o encantamento com a vida, que eu acho que trabalha um pouco na brisa do surrealismo mesmo, né? Mantém ali. Muito interessante. Tô achando gostosinho. Quanto o elenco de apoio. Durante esses 10 anos em que a série foi exibida, quase que todo mundo que aparece nela foi ganhando camadas e camadas de profundidade. Todos os habitantes dessa versão pós-apocalíptica do nosso planeta, conhecida como ganham mundos internos complexos, crises existenciais, arcos de redenção, viagens interdimensionais e experiências sensoriais semi-divinas. You're telling me to abandon all this stuff, but you're not really making it sound bad. It's not bad. I'm just giving you the choice of a new mode of existence. Além disso, a gente passou a assistir cada vez mais histórias experimentais que desafiavam completamente qualquer ideia preconcebida sobre o que define um típico episódio de Hora de Aventura. Nossa, que doideira. Whoa. This is not what I was expecting. Desde tramas inteiras inspiradas em contos chineses, a aula de biologia mais perturbadora que você vai assistir em toda a sua vida. Wow, you have a lot of saliva. You must have a broken pipe, old timer. Episódios inteiros dedicados a personagens secundários vão se tornando cada vez mais frequentes. Who the slop is this? This is my alien husband. Assim como todo tipo de experimentação em técnicas de animação, Escape, Jake! Escape! em formas de se contar uma história, de desenvolver um arco de personagem e de explorar caminhos narrativos. Mano, eu não sabia que era tão... Caralho. Um mundo ficcional vasto e cheio de possibilidades. Behold! See how it writhes? It aches for our extinction. Tudo isso cercado por uma mitologia rica, complexa, que dá vida a diferentes arcos narrativos entrelaçados entre si e que perpassam não só a história desse mundo, como a de outros planetas, outras realidades. BoJack Horseman já virou história. BoJack Horseman é bom pra caralho, eu gosto muito. É bem forte, assim. Eu acho BoJack bem forte. Eu acho da hora, eu curto. É tipo o Clube da Luta? Acho que não, Cíntia. Acho que não. E que são atravessados de forma muito coesa pela temática do eterno retorno, que aparece em cada cantinho dessa história tão interessante. Everything repeats over and over again. No one learns anything because no one lives long enough to see the pattern. You've bested me in many worlds, child. But I always return. E quando a gente vai chegando cada vez mais perto da temporada final, parece que todo episódio de Hora de Aventura é especial de alguma forma, vai te surpreender de alguma forma, vai te mostrar algum personagem ou o mundo de uma nova forma. É muito legal assistir isso acontecendo aos poucos, episódio por episódio. E é muito engraçado ver isso aqui se transformar nisso aqui. If just being born is the greatest act of creation, then what are you supposed to do after that? E na verdade, o mais interessante é que essas duas séries, elas coexistem uma dentro da outra. Você tem a experiência cósmica, filosófica, lisérgica, ao mesmo tempo em que um cachorro que estica peida na sua cara. Tipo a TV aberta do Brasil nos anos 90. Uma experiência cósmica, filosófica e lisérgica. Cada elemento que é introduzido à Hora de Aventura é incorporado à série de uma forma muito orgânica, muito coesa, muito natural. Claro, alguns menos que outros. Mas em sua grande parte, tudo faz muito sentido. Mesmo caótica, mesmo completamente doida, a trama de Hora de Aventura é coesa. E é nesse ponto que eu quero chegar. Sabendo que tudo, ou quase tudo, se encaixe de um jeito muito bonitinho, talvez a gente pense que essa coesão, que essa forma de imaginar uma história tão grandiosa, tão interessante e tão bonita, só é possível graças a uma grande mente criativa e visionária. É isso que a gente aprende, né? É assim que se fala de cultura pop na imprensa, em vídeos do YouTube e em conversas de bar. Uma grande obra precisa de um grande gênio por trás dela. Quem é esse grande gênio por trás de Hora de Aventura? My name is Pendleton Ward. I created a cartoon called Adventure Time
for Cartoon Network. Pendleton Ward, o criador de Hora de Aventura, descreve o seu processo criativo como jogar Dungeons and Dragons com seus personagens. Ele é fascinado por jogos de RPG desde quando ele era criança, no Texas, e não é difícil perceber essa fascinação nas suas criações, desde as referências visuais até a forma como os elementos de uma história se encaixam entre si. This is the dimension that contains the universe in which we currently reside. Enhance! Legal. Make it stop! Numa partida de RPG, tanto decisões estratégicas em equipe quanto o resultado aleatório de uma jogada de dados influenciam profundamente os rumos do jogo. E assim como qualquer campanha de Dungeons and Dragons, Hora de Aventura é o resultado caótico de um trabalho colaborativo organizado. Mas isso é o que a série se tornou com o passar dos anos. No início, as coisas eram um pouquinho mais simples e envolviam menos gente. Em 2005, o projeto de um curta-metragem de 1 minuto, escrito e animado por Pendleton Ward, foi apresentado para Nickelodeon na esperança de virar uma série de TV. A historinha seria protagonizada por 2 heróis sem nome, um garoto e um cachorro falante, além de uma princesa chamada Jujuba e um rei gelado. Mas nessa época, o Ward ainda era inexperiente e o seu estilo rústico não conseguiu convencer a emissora a comprar esse projeto. Apesar disso, a ideia não morreu ali não. No mesmo ano, a premissa foi expandida para um curta-metragem de 5 minutos, produzido em parceria com a Frederator Studios, como parte de um programa de TV chamado Random Cartoons, que era exibido na Nickelodeon. Legal! Os protagonistas agora tinham nomes: Pen, o garoto, e Jake, o cachorro que estica. Mas antes do curta ser exibido oficialmente, ele vazou na internet e acumulou milhões de visualizações, o que abriu uma nova janela de oportunidade para que a Nickelodeon topasse transformar Hora de Aventura numa série animada com uma temporada inteira. Mas a emissora recusou. De novo. Depois dessa recusa, o Pendleton Ward passou a se dedicar a um outro projeto, As Trapalhadas de Flapjack, que foi exibida na Cartoon Network entre 2008 e 2010. Foi esse projeto que permitiu que o animador aprimorasse suas habilidades, igual um herói de RPG, e pudesse brigar de novo por Hora de Aventura, dessa vez numa nova emissora. Muito mais legal, diga-se de passagem. Para elaborar os primeiros storyboards, Ward se uniu a 2 amigos de faculdade, Patrick McHale e Adam Muto, que se tornariam figuras fundamentais da equipe criativa de Hora de Aventura. Pô, desculpa, mano, Cartoon Network sempre botou a Nickelodeon pra Gloob Gloob, velho. Nossa, Gloob Gloob total. Que bom que ele fez essa mudança pro Cartoon Network. Que bom. Cartoon Network. Cartoon Network. Anos mais tarde. Por enquanto, esse projeto ainda tinha a cara e as digitais de Pendleton Ward. E era exatamente isso que o Cartoon Network... Não tô dizendo que não tinham desenhos bons na Nickelodeon. Não tô dizendo que não tinham desenhos bons. Tinha vários desenhos maneiros na Nickelodeon. Mas eu gostava mais do Cartoon Network. É isso. O Cartoon Network era bem mais legal. Network queria naquele primeiro momento. Sarcasmo, piada sem sentido e o herói da história encontrando Abraham Lincoln. Abraham Lincoln? E depois de algumas idas e vindas em negociações, pela primeira vez na história do universo, tudo deu certo. O Cartoon Network topou botar Hora de Aventura no ar com uma temporada inteira de 26 episódios. Porra, Cartoon Cartoons era do caralho, velho. Vocês lembram de Cartoon Cartoons? Eu amava Cartoon Cartoons. Passava toda sexta-feira, 8 da noite. Toda sexta-feira, 8 da noite, Cartoon Cartoons. Porra, bom demais. E o Pendleton Ward, como showrunner, foi também durante esse processo de selar esse acordo que o protagonista mudou de nome. Ele deixou de ser Pen e passou a se chamar Finn. A ideia era separar o criador da criatura, se é que isso era possível ainda. E o resto... Tem gente que acha, né, que dá pra separar o trabalho do criador, né? Tem gente que acha. Acho que não dá, não. É história. Hora de Aventura foi um sucesso imediato. Foi repetidamente o programa mais assistido da Cartoon Network por vários anos consecutivos, até mais ou menos a 6ª temporada, quando os números começaram a diminuir, mas o impacto na indústria de animação já estava sedimentado. A série ganhou, ao todo, 8 Emmys, a maior premiação de TV dos Estados Unidos. Aliás, a partir de 2013, Hora de Aventura ganhou pelo menos um Emmy a cada ano, incluindo um pelo episódio final, que foi exibido em 2019, depois de 10 temporadas. Isso sem falar de vários outros prêmios importantes, como o Annie Awards e o Peabody Awards. Durante esses anos em que a série foi exibida, Hora de Aventura se tornou uma das animações mais importantes das últimas... Pô, Samurai Jack era fudido. Mano, desenho Samurai Jack do Cartoon Network era foda pra caralho. Era muito bom. Jandy Tartakovsky, velho. Tartakovsky, não sei como é que fala.
O Genndy Tartakovsky, que é o cara que criou o Samurai Jack e criou o laboratório de Dexter, é bom, velho. O cara era bom. Eu gostava de Samurai Jack. Gostava muito, era muito foda, velho. E era, mano, sinistro. Era mó da hora. Eu gostava das teorias, né? Tinha as teorias dos desenhos animados, né? Aí tinha a teoria de que o Dudu e Edu era eles estavam, a rua lá que eles moravam era um purgatório, né? Porque cada criança morreu de um jeito. Não é isso, né? A internet tem seus desocupados desde sempre. Últimas décadas. Ela foi responsável por uma verdadeira transformação dentro da Cartoon Network e na forma como se produz desenho animado para TV. Uma série de artistas que começaram suas carreiras trabalhando em Hora de Aventura conseguiram emplacar projetos autorais, como Rebecca Sugar com Steven Universe e o Patrick McHale com O Segredo Além do Jardim. E junto com isso, o Cartoon Network também conseguiu construir uma espécie de mito por trás de Hora de Aventura. O nome do Pendleton Ward foi fortemente associado aos personagens, à música e à história. E uma parte desse mito incluía também a insistência do criador em colocar a sua ideia no mundo e transformar essa ideia num verdadeiro império que abrangiu 10 temporadas inteiras, 2 séries spin-off, várias histórias em quadrinhos e esse biquíni estaremos usando no próximo verão. Muito forte, tá? Hora de Aventura tem a cara de um projeto genuinamente autoral, o projeto de uma mente visionária. A narrativa é perfeita, uma clássica jornada de triunfo de um gênio criativo. I am alone, and you made me like this. Um artista que tem um estilo próprio, que criou uma obra única, que batizou o personagem principal inicialmente com seu próprio nome. Uma obra esquisita, difícil de explicar. But sometimes life is scary and dark. That is why we must find the light. Já viu a teoria que o professor Antônio, não, professor Utônio, não Antônio. Já viu a teoria que o professor Antônio das Meninas Superpoderosas é o Samurai Jack? Caralho, eu não vi, não. Essa é creepypasta. Essa é creepypasta. Acho que eu não quero descobrir isso, não. Criada por alguém que tentou muito fazer esse projeto acontecer, mesmo depois de levar muitos nãos, mas que correu atrás, se aprimorou, lutou por uma nova oportunidade, e quando ela chegou, algo especial aconteceu, que mudou não só a indústria, mas também a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tá sentindo uma condição adversativa chegando? É porque ela vai chegar mesmo. Mas, se você conhece os bastidores de Hora de Aventura, você provavelmente estava se coçando esse tempo todo enquanto eu centralizava a figura do Pendleton Ward nessa história. Eu sei, é nisso que eu quero chegar. Pra quem não sabe do que eu tô falando, minha pergunta aqui, diante de tudo que eu falei até agora, é: quem é o autor de Hora de Aventura? Pra responder essa pergunta, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quem é o autor de A Ilíada e a Odisseia? Bom, na escola a gente aprende um nome, né? Homero. Lindo ele. Forte, potente, apesar de calvo. Mas essa resposta... Ei, peraí. Começou a lacração. Não, começou, tava demorando. Tá certa? Registros históricos e análises de especialistas mostram que esses dois poemas épicos, na verdade, são amálgamas de diferentes historinhas contadas por diferentes pessoas em diferentes épocas e espalhadas por diferentes regiões através da tradição oral. A gente só diz que Homero foi o autor porque é o nome dele que foi impresso na capa na época das impressoras helenísticas. E claro, porque supostamente foi ele quem compilou e registrou essas histórias todas. Mas peraí, compilação é autoria? Talvez exista um genuíno trabalho artístico em selecionar e editar as coisas dos outros. Quem sou eu pra duvidar de Homero, o calvo? Mas eu não tô aqui pra falar de Homero, não. Chega de homossexuais da Grécia Antiga. Vamos voltar pra Hora de Aventura. No livro Exploring the Land of U, o autor Paul A. Thomas questiona o discurso popular de que Pendleton Ward seria essa visão singular que deu vida à Hora de Aventura. Segundo ele, na realidade a série é um trabalho de equipe que precisava de dúzias de artistas talentosos que, de forma coordenada, trabalhavam durante meses para produzir um episódio de cerca de 11 minutos. E essa necessidade de uma equipe talentosa e robusta por trás do projeto já era algo claro pro Pendleton Ward. Gente, dá pra parar de falar do História Calveluda e prestar atenção no vídeo?
Estão prestando atenção? É a crítica ao gênio solitário. Presta atenção. Desde o início do processo criativo de Hora de Aventura. A amizade dele com o Patrick McHale e o Adam Muth, por exemplo, foi crucial para a criação da série. Eles estudaram juntos, eles jogaram sozinho, né? Essa é a verdade. Eles construíram várias referências juntos e trabalharam juntos em Hora de Aventura desde os primeiros storyboards apresentados para o Cartoon Network. E uma vez que a série já estava sendo exibida, várias pequenas e grandes decisões foram sendo tomadas para administrar o cronograma caótico de uma animação produzida para a TV em estilo tradicional. Uma delas era o foco no storyboard. Desde o começo, a equipe já tinha bem clara a ideia de que Hora de Aventura não seria produzida em cima de roteiros tradicionais, o que não é exatamente novidade em animação, mas em Hora de Aventura, isso permitiu que a série fosse desenvolvida de um jeito um pouquinho diferente. Numa entrevista pro LA Times de 2018, o supervisor de storyboard, Ian Jones Court, conta o seguinte: os artistas de storyboard são responsáveis por todo o conteúdo. Eles criam personagens e criam os ambientes. Mas isso era uma novidade pro Pendleton Ward, que a princípio achava que ele precisaria escrever roteiros tradicionais, sabe? Com palavras. Nessa mesma matéria do LA Times, o criador de Hora de Aventura fala sobre uma cena do terceiro episódio da primeira temporada, que mostra o Rei Gelado empurrando Finn e Jake, que foram congelados por ele e estão paralisados num carrinho, pra cima de uma montanha, até que o vilão para comer um petisco. Yogurt chip. Uma cena como essa, se tivesse sido escrita num roteiro tradicional, traria simplesmente uma frase: Rei Gelado faz uma pausa e come um petisco. No storyboard, você consegue enxergar que existe um ritmo nessa cena, uma marcação específica e até um vislumbre do mundo interno desse personagem. Nas palavras do Ward, no storyboard você consegue sentir por que a cena funciona. Mostra que esse cara não é só um vilão, ele é uma pessoa de verdade, que tá querendo comer o seu petisco, que quer comer até o último pedaço e que precisa alcançá-lo com os dedos. Com isso, ficou muito claro que esse mundo era visual, que tinha uma temporalidade e um ritmo próprios, e que os artistas de storyboard também eram co-criadores. Essa percepção criou um ambiente propício para que todos esses artistas pudessem contribuir não só em ritmo e piadas, mas em construção de mundo e de personagens. Um dos casos... Cara, é uma parada, né, que eu sinto que é muito frutífera do processo criativo, de a gente perceber o quão é importante a gente estar sempre aberto para essas disposições diversas, né, e o quanto é importante a gente estar de fato fazendo as coisas, né, o quanto é importante a gente estar com outras pessoas, né, conversando, produzindo junto, tal, porque eu acho que é só nesse ambiente de caos, né, que a gente consegue gerar as obras de arte, enfim, a obra de arte aqui que eu me refiro, não só as obras de arte em si, né, mas acho que a gente pode pensar um livro, uma obra, uma discussão, tal, para que ela tenha a maior complexidade possível, né, para que ela consiga abarcar o maior número de elementos que disputem na mentalidade, na subjetividade das pessoas, essa atenção, essa dedicação ao vislumbre da obra, a entender o que ela quer dizer, a, enfim, vivenciá-la às vias de fato. Eu acho que esse tipo de articulação ele é muito, muito potente, né? E ele é muito importante para a gente pensar o quão relevante, né, é a articulação coletiva na construção dos trabalhos, na construção das coisas. Porque esse mito, né, do gênio da garagem, do cara ser o único autor, tal, ele serve para poder fomentar justamente aquilo que a gente falou no vídeo do Primo Rico, que é uma perspectiva ideológica de que você é um sujeito que existe independente de todas as outras coisas e que nenhuma das outras coisas se relaciona com você, a não ser com você partindo desse lugar de sujeito ativo. O sujeito que decide, que diz sim, que diz não, que trabalha, não sei o quê, e tem a nossa participação nisso, né? Eu acho que é importante salientar. A gente participa disso, mas é importante também a gente ver como todos esses processos criativos, esses processos criadores, eles são necessariamente, eles detêm uma característica muito forte dessa coletividade, né? Dessa brisa de que as pessoas estão contribuindo com muitas ideias. E eu acho que é muito interessante porque é um tipo de trabalho que lida muito melhor com esse elemento da aleatoriedade das coisas que vão chegando, sabe? Das paradas que vão sendo produzidas, e ele é muito mais potente do que um trabalho que é meramente individual, né? No sentido, a pessoa vai lá, vai pensar sozinha, né? Vai pensar tudo sozinha. É isso, no final das contas, é o próprio tema do vídeo do Thiago, né? É o mito construído. É um mito que é construído porque ele, de alguma maneira, dá substância para esse tipo de sonho e ilusão, que é da vitória individual, é da vitória particular. O autor foi lá e ganhou sozinho, venceu sozinho, produziu sozinho. São gênios solitários. Não. Se a gente não tem essas relações que nos cercam, nosso trabalho perde muita potência. Ele perde muito potencial de vir a ser.
Os mais emblemáticos é o da Rebecca Sugar, que mais tarde criou o desenho Steven Universe. Rebecca Sugar começou fazendo storyboards já na primeira temporada de Hora de Aventura, e ela foi responsável por alguns dos aspectos mais reconhecíveis, mais queridos pelos fãs da série, principalmente as músicas, That must be so confusing for a little girl. Susan Strong, this is where you belong. Good little girl, always picking a fight with me, you know that I'm bad. Baking pancakes, making bacon pancakes. E o romance entre Princesa Jujuba e Marceline, que se desenrola meio que na surdina durante a série. I'm gonna drink the red from your pretty pink. Marceline, that's too distasteful. A própria Marceline, a rainha dos vampiros, era muito querida pela Rebecca Sugar. Muito do que essa personagem se tornou com o passar dos anos é de autoria não do Pendleton Ward, não do suposto criador desse universo, mas sim de uma artista não binária que lutou para que o mundo de Hora de Aventura pudesse também ser povoado por pessoas LGBTQIA+. E é maior apagamento do caralho, né? É isso, o maior apagamento dessas pessoas. O obstáculo a isso, até onde se sabe, vinha da Cartoon Network, que só permitiu que Marceline e Princesa Jujuba pudessem ser explicitamente retratadas como casal quando a série já tinha sido cancelada, 10 anos depois. É sempre meio agridoce, né? Enfim, o que a Rebecca conta é que desde... É tipo o beijo do Félix na novela, vocês lembram disso? O beijo do Félix, o beijo gay na novela da Globo que passou 1 hora lá no último capítulo da novela. No último capítulo. E foi um selinho, não foi nem um beijaço, foi um selinho. Lembra, Samuel? Eu lembro. Eu lembro de assistir esse episódio. No início da série, ela tinha liberdade criativa para acrescentar o que ela quisesse, inclusive elementos pessoais, ao universo da série. Nas palavras dela, eu achava que o meu trabalho pessoal seriam os quadrinhos independentes e o meu emprego formal seria o trabalho em animação, que as duas coisas seriam muito diferentes. Hora de Aventura me ensinou imediatamente que tudo que eu queria fazer com quadrinhos independentes, eu tinha que fazer para o programa. Então fui incentivada imediatamente a deixar tudo menor, mais sutil e mais real, a criar algo com um tom mais fiel à minha própria vida. Eu estava quase com medo de fazer isso no meu próprio trabalho. O resultado disso é um ambiente criativo muito propício e muito aberto a diferentes contribuições. Rebecca Sugar não foi a única artista que se doou a essa obra. Vários outros artistas puderam expandir suas ideias e construir esse universo. E vários deles conseguiram criar os seus próprios projetos depois. Tipo o Ian Jones Quartey, o Patrick McHale e a própria Rebecca Sugar, como eu já falei antes. O New York Times chegou a dizer em 2018 que Hora de Aventura se tornou uma verdadeira fábrica de talentos para uma geração de animadores. Foi esse processo colaborativo que fez com que Hora de Aventura se transformasse e se expandisse durante os quase 10 anos em que a série foi exibida. Hora de Aventura não é incrível simplesmente porque um gênio visionário com um talento criativo único. Entendo o que está sendo falado nesse vídeo, porém está forçando muito a barra com mentiras para montar uma narrativa. A Rebecca Sugar é altamente bem sucedida e o Cartoon Network é obviamente progressista. Mas ninguém está dizendo que ela não é bem sucedida. Ninguém está dizendo que o trabalho dela é uma merda. Literalmente ninguém. Ninguém está falando isso. Ela é bem sucedida. Assim como o Peide é bem sucedido, assim como os outros autores são bem sucedidos. Mas ser bem sucedido não é a mesma coisa que entender qual é a dimensão da relação que possibilitou a construção daquele trabalho. Eu não entendi. Pôde construir o seu projeto dos sonhos. É justamente porque esse criador soube abrir espaço para que outros artistas também pudessem ter voz. Inclusive, o próprio criador, em algum momento, meio que largou mão do projeto. Mais ou menos. Depois de 5 anos trabalhando em Hora de Aventura, o Pendleton Ward largou o cargo de showrunner, explicando que o trabalho de showrunner estava afetando a qualidade de vida dele. Em 2014, ele chegou a dizer para a revista Rolling Stones que ele parou porque ele estava ficando louco. Depois dessa decisão, ele passou a cuidar dos storyboards até o final da 6ª temporada, quando ele passou a atuar apenas como produtor executivo. O que significa que ele ainda estava envolvido na série, mas numa outra configuração. E ele continuou assim até a última temporada. Foi o amigo dele e colega de trabalho, Adam Muto, que assumiu o papel de showrunner até a série acabar. Essas mudanças não significaram a morte de Hora de Aventura. Muito pelo contrário. A animação continuou pulsando, se transformando na mão de outros artistas que, num esforço colaborativo, criaram juntos uma das obras mais especiais produzidas nas últimas décadas. Pelo menos pra mim, que é o que importa. Com isso, eu não quero dizer que Pendleton Ward é irrelevante ou que ele não merece ser creditado como autor ou criador de Hora de Aventura. Exato, existem não é inúmeros isso. méritos no trabalho dele. Foi ele que criou esses moldes iniciais para que eles pudessem ser distorcidos, expandidos e transformados por outros artistas. E mesmo
Não tem nada de recusa do reconhecimento do trabalho das outras pessoas, né? Tipo, é isso. Reconhecer que essa produção ela é fruto dessa coletividade organizada não é a mesma coisa que você menosprezar o trabalho de um autor ou de outra pessoa, né? Sei lá, veja aí, por exemplo, o Jovem Nerd. Tem um monte de gente que trabalha junto com o Jovem Nerd, dos estúdios, da produção e tal. Mas significa dizer que o Jovem Nerd não mereceu chegar onde está? Não. Elas trabalharam muito, deram sorte, contaram com pessoas que apoiaram eles, contaram com uma série de coisas que ajudaram, sabe? Que foram marés favoráveis. Não é descreditar o trabalho. Não é isso. Não é isso. É desmistificar a ideia de que esse trabalho é fruto único e exclusivo das mãos de um só homem. Só isso. Essa é a questão fundamental. Mesmo quando ele deixou de ser showrunner, ele ainda estava presente nos bastidores até o final da história. Tem a digital dele na série inteira, mas a verdade é que nem ele, nem ninguém jamais poderia ter feito tudo isso sozinho. E claro. É aí que tá, né? Quem é que realmente consegue criar algo incrível e especial sozinho? Principalmente no cinema e na TV. A gente aprende que a arte, a verdadeira arte, é o produto de uma mente visionária, única e genial. Uma pessoa que, sozinha, enxerga além do que nós, que não somos verdadeiros artistas, conseguimos ver. Alguém que, talvez por uma intervenção divina, uma predisposição genética ou algum sintoma de tuberculose no século XIX, pôde criar algo especial que ficará eternizado na memória humana. O verdadeiro autor de uma obra de arte é um indivíduo muito especial. Isso existe? Para responder essa pergunta, ótima pergunta, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Quem é o autor de A Ilíada e a Odisseia? Não, peraí, de novo não. Um pouquinho mais pra frente. Vamos pra 2014. True Detective é uma série antológica da HBO que estreou em 2014 e que teve sua 4ª temporada exibida agora em 2023. A produção foi criada por Nick Pizzolatto e em seus primeiros episódios contava com algumas estrelas de Hollywood, como Matthew McConaughey e Woody Harrelson, e tinha uma forte vibe de uma série só para homens. Nada contra, com muita experimentação narrativa, idas e vindas no tempo e um excelente trabalho de direção de Cary Fukunaga. A trama da primeira temporada seguia 2 detetives durante uma caçada de 17 anos por um assassino em série em Louisiana, nos Estados Unidos. A série foi um sucesso imediato de público e de crítica, claro, dentro de um recorte HBO e que não se comparava ao estrondo que uma outra série da mesma emissora estava causando ali na mesma época. Mas ainda assim, True Detective fez um considerável barulho quando estreou. E um dos grandes destaques da produção estava justamente no aspecto autoria. Enquanto Nick Pizzolatto, criador e showrunner, estava no comando do roteiro de todos os 8 episódios da primeira temporada, Fukunaga dirigiu todos eles. E isso não costuma acontecer em séries de TV, ainda hoje, mesmo na HBO. Mesmo nos projetos mais autorais que surgem por aí, um time de roteiristas e diretores é contratado para desempenhar suas funções no decorrer de uma temporada e são supervisionados criativamente por um profissional conhecido como showrunner, que pode ou não escrever alguns roteiros ou até dirigir alguns episódios. É esse showrunner que costuma ser referido às vezes como o autor de uma série de TV, porque é ele o responsável pelas grandes decisões narrativas daquela história. A culpa é dele ou dela. Pensa em Joss Whedon com Buffy, Jesse Armstrong com Succession, Donald Glover com Atlanta, a dupla Debbie Lloyd com Game of Thrones ou Pendant Awards nas primeiras temporadas de Hora de Aventura. Essa forma de trabalhar vem se transformando nos últimos anos e ela não é homogênea em todas as emissoras de todos os países do mundo. Varia. Eu tô contando essa história porque o fato de todos os episódios de uma mesma série de TV terem sido escritos e dirigidos pela mesma dupla criativa é raro o suficiente para alimentar uma mística em torno de True Detective. Na época da primeira temporada, claro. Tinha uma sensação de constância e de coesão na história. E isso, para uma parte do público e da crítica, se traduzia para o público como uma autoria. Mas isso é uma faca de 2 legumes. Quando foi anunciado que o diretor Cary Fukunaga não assinaria a direção na segunda temporada, uma parte desse público e dessa crítica já ficou meio desconfiada. E quando esses novos episódios falharam em capturar o interesse desse público e dessa crítica, ficou parecendo que o elemento de genialidade tinha se perdido com a saída do diretor. True Detective, aparentemente, tinha perdido o seu autor. Mesmo que em séries de TV, o profissional
profissional mais próximo de um autor seria o showrunner, não o diretor. Mas será que as coisas são tão simples assim? Com certeza não. Em 2019, True Detective ganhou uma terceira temporada com uma estrutura criativa um pouco mais próxima de uma forma tradicional de se fazer televisão. Nick Pizzolatto continuou como showrunner, escreveu e dirigiu alguns episódios, mas não todos, e a crítica dessa vez foi bastante receptiva, o que consolida o lugar de Pizzolatto como o verdadeiro autor de True Detective, em tese, porque depois da exibição do último episódio, o roteirista decidiu focar em outros projetos. Uma série chamada Redeemer, que teria sido exibida no canal FX, mas foi cancelada em 2020, antes mesmo do início das filmagens. Tá, sabendo disso, o que a HBO fez com um projeto tão importante quanto True Detective? O que a HBO fez com uma propriedade intelectual que estava tão associada a um criador específico? Um criador que, aliás, apesar dos percalços e contradições, ainda era visto, no olhar do público, como o verdadeiro autor dessa série. O que a HBO fez com True Detective? Entregou pra outra pessoa, óbvio. Mas não só isso. Entregou pra uma mulher. Imagina como essa fanbase, majoritariamente masculina, que se identificava com essa série de uma forma masculina, reagiu de uma forma super normal, com certeza, né? Mas vamos por partes. Como só a comunidade hétero masculina reage na internet, né? Como só os homens da internet sabem reagir no tom tranquilo, suave. A geração anti-mimimi, que não pode ver a bunda do Gambit, que fala... Olha, e se a gente colocasse uma mulher como protagonista? Tem mulheres! Estão querendo destruir a obra! Não! Eu acho muito engraçado, né? Eu acho muito engraçado como esse povo vai chorar. Nossa, velho, que galerinha. Nossa senhora, velho. Só falta um carinho. Falta um amor, né? Falta um amor. Ó, o amor. Como você demonstra o seu amor? Como você demonstra o seu amor? Dá o like aqui na live, por favor. Dá o like aqui na live, por favor. Demonstra esse amor. Amor. True Detective Night Country foi exibida em 2024 e dessa vez o trabalho de showrunner ficou nas mãos da mexicana Issa Lopes, que não só escreveu como dirigiu todos os 6 episódios. E a recepção da crítica foi extremamente positiva, com alguns jornalistas chegando a dizer que a temporada nova era tão boa ou até melhor do que a primeira. Como era de se imaginar, uma parte do público não comprou essa mudança. Quer dizer, teve pessoas sim, fãs, críticos e seres humanos, que não gostaram por motivos os críticos e seres humanos normais e que expressaram suas opiniões de uma forma normal. Isso acontece às vezes. Mas um certo nicho de homens brancos passou a xingar a série e a roteirista de tudo que é coisa horrível. Nenhuma novidade até aí. Mas sabe quem também não gostou? O Pizzolatto. Adivinha? O Nick Pizzolatto, Óbvio. que durante a exibição dos episódios novos, ficou incessantemente compartilhando no seu próprio Instagram uma série de críticas negativas nada gentis sobre a série, escritas por outras pessoas. Não fui eu que falei nada, longe de mim julgar. E tipo, é sempre assim, né? É o covardão, é isso, é o peidão, né? Compartilha e fala, não, eu não fiz nada. Ai, para, eu tô tão burrinho. Eu só compartilhei. Para, eu tô tão burra. Beleza, cada um com seus problemas. Não é como se ele tivesse sido demitido da série, né? Ele que escolheu sair. Não tô aqui pra dizer se ele tem ou não razão de criticar. Nem se a HBO tinha ou não o direito de entregar True Detective pra outra pessoa. Ou se a crítica do Nick Pizzolatto, quer dizer, as críticas de outras pessoas que ele compartilhou, são realmente legítimas ou puro ressentimento. Eu não vou nem falar o que eu acho de True Detective. Isso é uma outra história. O que não dá pra negar é que o fator gênero, com certeza, tem um peso na forma como essa temporada nova é percebida pela audiência. O que não significa que todo mundo que não gostou é misógino e todo mundo que gostou é desconstruído. Eu só tô dizendo que o fator existe. E isso acaba perpassando pela discussão sobre a autoria. Sobre quem é ou quem merece ser o verdadeiro autor de uma história. Cary Fukunaga, o diretor da primeira temporada, eu tenho a sensação que essa preocupação tão grande com essa autoria, com essa centralização, tem muito a ver também com o tipo de narrativa, né, que a gente tenta absorver nesse processo de construção, né, de produção do conhecimento, produção científica, né, a coisa do gênio, né, que não vê o contraditório. Eu acho que é bem essa brisa. É uma parada que fortalece essa perspectiva contra o contraditório, né, contra aquilo que vai formar a pessoa às vias de fato, que é a relação, o conflito,
É a própria matéria, né? É a própria relação da forma e da matéria que estão constituídas no tempo e espaço. Por um certo tempo, foi percebido como esse verdadeiro autor de True Detective. Mas foi Nick Pizzolatto a pessoa que criou e desenvolveu esse universo. E foi ele quem carregou o legado de criador nas 2 temporadas seguintes. Apesar disso, quem realmente tinha os direitos autorais sobre essa propriedade intelectual não era nenhum dos dois. Era, e ainda é, a HBO. No caso agora, Warner, Discover, HBO, por causa dessas fusões e compras e, enfim, oligopólios capitalistas. Enfim, quem detém os direitos é uma corporação que emprestou o lugar de autor para Issa Lopes escrever e dirigir uma temporada inteira. Ou seja, é isso mesmo. Aconteceu. A autoria foi privatizada. Sim, gente, há muito tempo isso já. Sabendo disso, em vez de perguntar quem é que tem o direito ou não de se denominar autor de uma obra, o que eu questiono é: o que diabo é um autor? Para responder essa pergunta, eu preciso falar umas palavras muito difíceis. Segundo Michel Foucault... Não, mas é sério. Michel Foucault, esse careca aqui, argumenta que a função autor não é tão absoluta e universal como a gente pensa. Ela é flexível, ela muda de acordo com o lugar, com a cultura, com o tempo. Durante muitos séculos da história humana, textos e ideias poderiam circular livremente sem que a autoria fosse prerrogativa para nada. A falta de um autor não significava necessariamente a falta de relevância, qualidade ou credibilidade. É claro que essa perspectiva não se aplica no mundo de hoje. A gente vive em outro tempo histórico. E se atrela a brisa da qualidade ao proprietário, né? Acho que tem um pouco dessa criação, dessa mentalidade de que a criação individual, ela tem um peso e ela tem um tipo de significação mais relevante, né, acima de qualquer coisa. É a supremacia da ideia da propriedade privada da autoria. Isso aí, tô brisando. A nossa relação com a difusão de ideias, histórias e conhecimento pelo mundo é outra. Mas enfim, continuando. O ministro Alexandre de Moraes também diz que, no contexto do que a gente chama Ele é brilhante. de cultura ocidental, a ideia de um autor surge também como forma de punir discursos transgressores. Perfeito, Se um discurso que desafia uma estrutura de poder tem um autor, esse autor pode ser castigado, punido e cancelado por ter falado mal do rei, do papa ou da Taylor Swift. Mas essa não é a única história. A ideia de autoria, como a gente conhece ela hoje, é o produto de transformações que constroem, que moldam o mundo moderno, que criam uma visão específica de autoria que é centralizada numa única pessoa, num único indivíduo. Pode parecer estranho pra gente hoje, mas a construção do sujeito autônomo é relativamente recente na história humana. E ela é a confluência de vários pensamentos filosóficos e de processos históricos que aconteceram num intervalo de 2 a 3 séculos. Tem o pensamento cartesiano, penso logo existo, tem as tartarugas ninjas do Renascimento que vão colocar o homem como centro do universo. Vão assistir o vídeo do Baca. Vão assistir ao vídeo que eu reagi do Baca. A gente fala exatamente sobre essas questões. Exatamente sobre isso. Tem a reforma protestante, que vai consolidar a ideia de que você, sozinho, pode conversar com Deus. Você sabia? E claro, não podemos jamais esquecer do capitalismo e da tuberculose. É sério. Entre os séculos 19 e 20, o romantismo vai consolidar a ideia do gênio criador, o artista martirizado. E é muito importante essa brisa, né? Pensando ainda mais no vídeo no século 18 e 19, em que a gente tem justamente... Olha só como é importante a gente ver o processo histórico na construção do elemento narrativo. 18 e 19 é o quê? São os séculos de ascensão da burguesia ao poder. São séculos em que a burguesia vai ganhar o controle do aparelho estatal, do aparelho social, e vai construir a sua hegemonia em cima das perspectivas que existiam antes. E qual que é a hegemonia do senso comum da burguesia? Qual que é o elemento principal, né? É essa reminiscência, é essa importância à figura do indivíduo, à figura do sujeito que, totalmente ciente das suas dimensões racionais, do seu pensamento, da sua força de vontade, faz acontecer. Faz acontecer porque ele é o sujeito desbravador do mundo, ele é o sujeito que se arrisca, ele é o sujeito que aparece como esse que é
o vencedor, o escolhido. Eu acho que é uma relação histórica totalmente colocada aqui. Totalmente colocada. Enquanto a gente vê um processo de decadência exatamente dessas noções de coletividade que vão acabar sendo fundamentais para a formação da sociedade capitalista industrial, né? Se a gente jogar o contexto para a França, especificamente, que a gente tem a criação de uma cultura burguesa muito forte, sobretudo na Belle Époque, desse processo em que as pessoas ficam cada vez mais reduzidas e em si mesmadas, né? Elas ficam cada vez mais reduzidas à vivência dentro de uma realidade em que as outras pessoas passam somente como consumidores, passam como indivíduos separados uns dos outros e que vivem em mundos individualizados uns dos outros e que, portanto, não tem uma relação construída, né? É a supremacia da perspectiva da ideologia burguesa, da hegemonia do senso comum burguês, né? E que vai ser muito importante, porque com a criação dessa ideia de um indivíduo que é escolhido, um indivíduo que tem esse poder, que tem essa potência, você consegue ao mesmo tempo vincular isso à formação dos discursos dos estados nacionais burgueses. Porque aí, a partir do momento que você faz o reconhecimento de uma determinada forma de indivíduo dentro do espaço histórico da formação capitalista do século XIX, você vai conseguir também criar a dimensão de que o sujeito nacional, o sujeito de um determinado país, é um sujeito que tem uma missão de levar aquele país, aquela nação, aquele estado ao seu desenvolvimento, ao seu apogeu, ao seu máximo lugar na história, né? Eu acho que é a brisa que entra justamente no ponto em que você vai ter a formação de sociedades que vão produzir reconhecimento de certos indivíduos, né? Então, aquele indivíduo ali é um indivíduo determinado, é um indivíduo que está ali lutando pelo espaço e pelas condições econômicas e pela vida. Acho que é uma forma de você potencializar essa dimensão da individualidade, né? Não é à toa que a forma de como o Estado Nacional Burguês vai pensar a nacionalidade, né? Esse elemento de pertencimento geral, de coletividade, é a partir primeiro do quê? Do reconhecimento daquilo que é individual àquele povo. Qual que é esse elemento individual? A nacionalidade. A história com a nacionalidade. Que, portanto, cabe àquele grupo, àquela comunidade imaginada de indivíduos que estão naquele território, naquele espaço, que falam aquela língua, que tem aqueles costumes, blá, 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 disputar a sua sobrevivência no palco da história. Disputar a sua sobrevivência diante de todas essas outras comunidades que surgem e que podem apresentar uma ameaça a esse reconhecimento. Eu acho que casa muito bem essa ideia. Sofre, que é aplacado por uma angustiante e solitária subjetividade. Não, e total, né? O Vitor falou um cheirinho de fascismo, porque na realidade, esse processo da construção de um reconhecimento de uma única individualidade, sabe? De uma ideia da criação, de um sentimento de reconhecimento e de, portanto, diferenciação do outro. Isso que é o mais importante. Nessa perspectiva, uma diferenciação essencial do outro. Uma diferenciação que se projeta justamente no processo em que eu me reconheço como indivíduo de uma comunidade e o outro de outra comunidade. E no final das contas, se usa desse elemento para poder justificar, para poder dar cabo ao projeto de dominação e das disputas dos estados nacionais burgueses. Tá ligado? E é isso. Tipo, o cara vai lá e ele se sente pertencente a essa determinada comunidade e conforme essas contradições, né? Então, conforme a contradição capital-trabalho se amplifica, as burguesias começam a disputar cada vez mais os negócios entre si, ela começa cada vez mais a produzir esses tensionamentos, esse tipo de reconhecimento de um e do outro passa a ser um mobilizador dos sentimentos na defesa dessa comunidade, na defesa daquele estrangeiro, na defesa daquele que é o estranho, o colonizado, né? Aquele que pode ser submetido ao domínio. Eu ia falar demônio. Pode ser submetido ao domínio. Pode ser submetido às dimensões e às dinâmicas de operação de uma dominação política e econômica. Porque ele é o outro. Ele não sou eu. Percebe? Ele não faz parte do que esses outros eus estão compactuando. Ele é um sujeito distante. Ele faz parte de outra comunidade, tá ligado? Ele é um outro, não reconhecido, que, portanto, a depender dessas articulações, está passível de dominação, está passível de ser dominado por outra comunidade. Que sente de uma forma mais intensa do que nós, os normes, que cria, que escreve, que
pinta, que declama de uma forma visceral e que morre de tuberculose aos 20 anos de idade como resultado. Cada um com seus martírios, né? Percebe que essas ideias de 2, 3 séculos atrás persistem até hoje. E além disso, que elas são localizadas, é um olhar eurocêntrico sobre... É que a questão, Matheus, mentira ser o outro, não precisa necessariamente ser dominado. Não é uma questão de precisar, é uma questão que o diagnóstico que se faz sobre essa perspectiva, ele tá equivocado porque você não levanta qual é o ponto central por trás da criação desse tipo de dinâmica de dominação, que não é o pertencimento nacional, que não é a formação da comunidade, porque mesmo dentro da formação de uma comunidade nacional, você tem dentro delas disputas que acontecem dentro dos membros dessa própria comunidade para poder construir e passar aquilo que vai ser entendido como uma história oficial. Portanto, qual que é o problema de fundo dessa questão e que acaba levando a essa criação a um processo de dominação? A luta de classes. Quando a gente vê, por exemplo, né, esse reconhecimento, eu sou um francês, né, vindo da República Francesa, não sei o que, blá, 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 e eu olho o outro, o argelino, eu olho o marroquino, eu olho o imigrante, eu olho o trabalhador como um outro, como alguém que não faz parte dessa comunidade, que no máximo divide a nacionalidade, que no máximo divide alguma história em comum. Mas essa crítica, ela não atravessa o ponto de que esse tipo de dinâmica existe para poder dar substância para o avanço na luta de classes. Que é, se eu tô criando essa ideia, né, de um eu da comunidade nacional, de uma comunidade que se projeta contra o outro, por que eu quero fazer isso? Por que se faz isso? Porque Deus quis? Porque assim foi? Não, porque há uma relação colocada em que há a necessidade de dominação. E aonde que está a necessidade de dominação? Tá a partir do momento em que há o cerceamento da propriedade e ela é privada a alguns indivíduos que nunca serão reconhecidos como indivíduos plenos, autônomos, soberanos, blá blá blá, com direito à vida concreta. Nunca serão reconhecidos assim, por quê? Porque não são proprietários. O que há de fundo nisso é o quê? A luta de classes. É a relação de dominação, é a relação da apropriação privada, é a privação da propriedade dos outros sujeitos. É isso. Sobre criatividade, sobre autoria e sobre originalidade. E por que será que isso vale para várias comunidades ao redor do mundo? Que a gente, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, também somos impactados por essas ideias. Adivinha? É importante destacar também que, enquanto essas teses sobre autoria são construídas, o Brasil e boa parte desse mundo ocidental civilizado estão sendo moldados, estão sendo construídos através de profundas desigualdades. Escravidão e colonização, você se lembra? Nesse contexto, quem é que tem tempo? Quem é que tem dinheiro para se alfabetizar, para estudar e produzir arte nesses moldes eurocêntricos? Nesses moldes que o mundo ocidental civilizado determina que uma boa arte seja feita? Com certeza não uma mulher negra escravizada. Com certeza não um homem pobre de uma população africana colonizada. Percebe? Qual é o pano de fundo da questão? Qual é o pano de fundo que tange essa questão? A luta de classes. A luta entre proprietários e despossuídos. Ou seja, a ideia de autoria, ela tá inerentemente ligada a questões de classe, raça e gênero. Igual todas as coisas. Aí, quando a gente chega na era do cinema, a gente vai se deparar com um impasse. Por mais sofrido que você seja, por mais artista que você seja, por mais que você tenha tuberculose em todas as células do seu corpo, fazer um filme inteiro sozinho vai ser um negócio meio complicado. A disputa sobre quem é o autor de um filme ainda hoje é um assunto polêmico. Por mais que a gente fale, por exemplo, Cidadão Kane, de Orson Welles, ou Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, ou Barbie, de Greta Gerwig, ou Nope, de Jordan Peele, ou Inês Brasil, BBB, de Inês Brasil, a gente sabe que tem outros artistas e profissionais que tiveram sua contribuição criativa para que aquela obra existisse da forma como... O tema do vídeo, Laio Lerner, é centrado na grande pergunta que assola a humanidade, que é melhor tomar vitamina ou comer fruta? O que vocês acham? É vitamina ou fruta?
ela existe. Quer dizer, algumas pessoas sabem. Pelo menos deveriam saber. Até que a figura do diretor se consolide como o autor de um filme, isso é debatido em diferentes lugares, em diferentes mercados. Muitos teóricos e profissionais estão se debatendo um na cara do outro há décadas sobre esse assunto. E continuam debatendo até hoje. É uma gritaria danada. Como que a gente pode falar de Barbie sem falar de Margot Robbie? A pessoa que produziu o filme, que protagonizou o filme, que foi a cara do filme, não só dentro como fora da história, que moldou a percepção do público sobre a obra antes mesmo da estreia. A única maneira da gente excluir Margot Robbie dessa função de autora é se a gente for muito rígido nos nossos critérios de autoria. E eu não falo isso pra descredibilizar a Greta Gerwig. Meu ponto é justamente o contrário. Elas duas, cada uma à sua maneira, são autoras, na minha humildíssima opinião. Cinema é uma arte inerentemente coletiva. Precisa forçar muito a barra pra centralizar os méritos de um filme numa pessoa só. Mas a gente se acostumou tanto a fazer isso que a gente faz meio que sem perceber. Essa linha de raciocínio pode ser feita a partir de qualquer obra ou de qualquer diretor. Como que a gente fala do filme da Pequena Sereia, por exemplo, o de 89, sem falar de Howard Ashman, o homem gay que compôs as músicas do filme e que com isso acrescentou uma possível leitura LGBT à história de uma garota que precisa fugir de casa, escapar de um pai abusivo e trocar de corpo para viver um grande amor. Como que a gente fala de Quentin Tarantino sem falar de Sally Menke? Você sabe quem é Sally Menke? Não? Eita nós. Sally Menke era uma editora e amiga próxima de Quentin Tarantino, que trabalhou com o diretor em toda a filmografia dele até 2010, quando ela morreu durante uma caminhada num dia de calor extremo. O estilo de montagem dela era tão característico. E é isso, né? Quem conhece? Quem conhece? Ninguém. É um processo de apagamento, né? Muito foda. Que, em certa medida, moldou a identidade da obra do Tarantino. É difícil falar sobre Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Jack Brown. Nossa, Cães de Aluguel é bom pra caralho, velho. Bill, sem destacar a forma como esses filmes são montados e a percepção extremamente apurada de tempo que essas obras carregam em si. O trabalho dela foi tão fundamental para a construção do mito por trás de Quentin Tarantino que algumas pessoas dizem que os filmes dele não foram mais os mesmos depois que ela morreu. Mas quando você pensa em filmes do Tarantino, na identidade desses filmes, naquilo que torna essas obras especiais de alguma forma, você pensa em Quentin Tarantino ou na mulher que ficou horas e horas e horas ao lado dele fazendo esses filmes acontecerem. Quem é que recebe a glória, no final das contas? A própria Sally Menke se referia aos profissionais de edição como os heróis silenciosos do cinema. E ela não estava sozinha nessa. Essa ideia de montagem como aquilo que legitima o cinema como arte genuína está presente na história do cinema desde o começo do século XX. E durante boa parte dessa história, a maioria desses profissionais era formada por mulheres. Mulheres que não recebiam os louros, que muitas vezes não eram creditadas, que não eram bem pagas, que eram invisibilizadas e que não eram vistas como grandes gênios ou grandes artistas, apenas como artesãs que costuravam uma cena na outra. Dá pra gente falar sobre isso com fotografia, com direção de arte, com tudo. E quando a gente traz essa lógica pros dias de hoje, onde vem prevalecendo cada vez mais a divisão internacional de trabalho, a gente vai ter categorias inteiras invisibilizadas e até racializadas. Boa parte dos efeitos especiais de Hollywood é feita fora dos Estados Unidos, em países com leis trabalhistas flexíveis, onde os profissionais podem trabalhar 12, 15 horas ininterruptas sem que ninguém se responsabilize por essa lógica exploratória. Essas pessoas não são vistas como artistas ou como grandes gênios, mas sim como mão de obra barata. Um artigo do The Hollywood Reporter de setembro do ano passado revelou que artistas de efeitos especiais vêm tendo seus nomes suprimidos dos créditos de filmes como Missão Impossível e Oppenheimer para alimentar a mística em torno dessas obras, para reforçar a ideia de que esses filmes usam menos efeitos especiais e que por isso são mais cinema do que os outros. Enquanto diretores como Christopher Nolan são enaltecidos por terem plantado 500 acres de milho para filmar Interstellar, quem foi que realmente foi lá e plantou o milho? E por que os profissionais... As perguntas de um trabalhador que lê, né? Como diria Bertolt Brecht. As perguntas de um trabalhador que lê. Um poema
Incrível. É isso. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas, também conseguiu adentrá-las? Porra, bom pra caralho. Que poderiam reconstruir digitalmente uma plantação de milho são menos artistas do que o Christopher Nolan, que nem plantou milho. Dá pra ficar discutindo muito tempo sobre a forma como categorias inteiras do audiovisual são invisibilizadas em nome da construção mística dessa figura que a gente chama de autor. Mas eu queria finalizar esse vídeo mostrando que esse problema, na verdade, é maior do que o cinema. Eu acho que essa perspectiva individualista sobre arte e autoria é também um sintoma da forma como a nossa sociedade enxerga a produção de conhecimento, formas de se construir mudanças e até o mundo em si. Pensa nos grandes problemas que assolam o mundo hoje. Sei lá, fome, racismo, aquecimento global, Taylor Swift. Pense nesses problemas. Sim, pense agora em todos eles. Como você imagina que eles poderiam ser solucionados? Não é para imaginar a resposta em si, mas como que essa resposta surge. É mais fácil imaginar uma articulação tática coletiva ou que alguém muito inteligente, muito genial, vai chegar com uma solução pronta. Pensa em como a gente fala sobre descobertas científicas. A gente fala mais sobre o conhecimento coletivo acumulado durante séculos através de métodos rigorosos de testagem e verificação ou sobre grandes gênios da ciência fazendo grandes descobertas, revolucionando paradigmas que vão ser revolucionados de novo pelo próximo gênio. E novamente, eu não tô aqui para desmerecer as grandes mentes da ciência ou do conhecimento humano de uma forma geral. Até onde eu sei, essas pessoas, esses grandes gênios, existiram e ainda existem. Eu tô questionando essa dificuldade que a gente tem de imaginar qualquer coisa, ciência, arte, conhecimento, processos históricos, sem essa figura do protagonista triunfante que se sobrepõe ao coletivo, que é melhor que todo mundo e que tem a visão além do alcance. Até questões mundanas do dia a dia são colocadas sob esse prisma. Saúde mental, por exemplo, é uma ideia que é colocada pra gente como uma conquista individual. Eu tenho saúde mental. Eu consegui ter saúde. E veja, né, qual é o verbo utilizado para poder determinar isso? Eu tenho. Eu tenho. É a minha... O quê? A minha o quê? Fala mais alto aqui no meu foninho de avião que eu ganhei de brinde. Fala mais alto aqui. A minha o quê? Propriedade. Minha propriedade. Minha propriedade. Propriedade. É isso, é minha propriedade. A forma básica dessa relação, né, que é constituída que causa devastação ambiental, destruição, exploração, não sei o quê, é a forma mercadoria. É a existência, é a prevalência da forma mercadoria sobre a organização social. É o capitalismo, né? Porque é a partir do estabelecimento da troca comercial entre um indivíduo e outro que eu consigo produzir essa unidade mercadológica. É esse sistema em que é a mercadoria que vai ocupar a centralidade dos processos e das relações sociais. É a propriedade, né? É a propriedade, é isso. Mental. E não como uma maneira mais saudável de construir relações com os outros, de conviver com os outros. Verdade, não ganhei o fone de brinde, ganhei porque estava embutido no custo da passagem aérea. Obrigado! Porque a gente vai ter que conviver com os outros, quer você queira ou não. Família, amigos, condomínio, associação de moradores, grupo de WhatsApp, surubas. Não existe saúde mental sozinho. Mas se a gente olha nesses carrosséis de Instagram que surgem por aí, parece que esse é o caminho. O problema do outro é do outro, não é meu. Sai pra lá. Isso acontece não porque você ou eu somos egoístas e individualistas. Quer dizer, podemos ser sim, mas a questão não é essa. A questão é que a gente vive num sistema que induz a gente a essa hiperindividualidade, onde até a ideia de um simples favor que você faz pra outra pessoa, sem demandar nada em troca, é algo quase alienígena. Mas a gente não existe isolado do resto do mundo. Você pode ser inteligente, criativo, você pode ser a fodona da internet, mas você não vai conseguir construir nada sozinho. Nada sólido, pelo menos. E eu digo isso como alguém que faz vídeos na internet, que fala sobre política, estética, ideologia, entre tantas coisas. Eu digo isso como alguém que tem um canal no YouTube que leva o meu próprio nome. Eu também sou culpada. Eu digo isso como alguém que existe dentro desse ecossistema onde o eu é o centro de todas as coisas. Pô, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom porque dialoga muito com o vídeo que a gente assistiu do Thiago Sodré sobre colonização da internet, de como há um movimento, né, sobretudo a partir do processo de privatização da internet, mas também do fortalecimento das perspectivas econômicas neoliberais, de qual é a principal pauta que vai organizar a maneira de como os sujeitos existem no mundo. É a partir do princípio de reconhecimento e de identidade.
Olha pra gente hoje, o quão importante é a gente conseguir criar artifícios que deem substância, que deem concretude, que deem materialidade para a nossa existência individual e a nossa identidade. É o tempo todo precisando verificar pontos do que você é, de como você se reconhece como você, tá ligado? É um movimento que você fica insistentemente olhando para um espelho e tentando definir o que se vê, tentando criar um artifício do que se vê, porque é essa unidade de sujeito, é essa unidade de indivíduo não contraditório, um indivíduo vencedor, um indivíduo genial, que é aquilo que é defendido e que é propagado como o normal ou o ideal. A gente é viciado em se identificar, em promover, né, em até estar em espaços em que a gente consiga fomentar essa ideia da hiperindividualização. Fomentar essa ideia de que eu estou aqui, eu faço o que eu quero, é no meu tempo, é não sei o quê. E aí, isso acaba gerando uma geração, né? Isso gera um grupo de pessoas que não vai conseguir, vai ter dificuldade de lidar com a dura e triste verdade da vida, que é o fato de que você não é todo mundo. Como diria a grande sabedoria popular, né? Você não é todo mundo. E eu acho que é justamente isso. Isso tá inscrito também no processo de dominação. É a dominação de uma ideia de consciência, de uma forma de autoconsciência sobre outras, né? Você impõe uma lógica de dominação, você impõe uma régua. Impõe uma régua sobre o que é certo e o que não é. Digo isso como alguém que trabalha com criatividade, que paga os próprios boletos sendo criativo e que sente o próprio ego sendo massageado quando recebe um elogio. Quando alguém me chama de criativo. Eu sou complexa e contraditória. Da forma como eu vejo, criatividade é menos um atributo individual que é concedido por Deus ou pela genética a uma pessoa e mais o resultado de estímulos e experiências sociais. O próprio significado de criatividade precisa ser socialmente acordado. Eu não consigo, sozinho, decidir que eu sou criativo. Eu preciso que outras pessoas me digam. Pode falar nos comentários. E nenhuma ideia, conceito, obra de arte, descoberta ou receita de frango com farofa surge do nada igual a Deus Atena saindo da cabeça de Zeus. Toda ideia, conceito, obra de arte, descoberta ou receita de frango com farofa surge dentro de um ecossistema coletivo. Mas talvez você ache que essa perspectiva mais holística sobre criatividade e autoria não seja muito prática no mundo real, onde, por exemplo, plágio existe, acontece. Se toda ideia é coletiva, ninguém rouba de ninguém. Esse é um argumento muito comum que surge depois de uma acusação de plágio. Se toda ideia é coletiva, ninguém rouba de ninguém e a gente sabe que isso não acontece. Somos roubados o tempo inteiro. E uma das questões é justamente essa. As leis de direitos autorais existem não para proteger os artistas. Elas existem para proteger lucro. As corporações. Claro. É para proteger a Disney. Essas leis, regulações, a vender bonequinho, e acordos são frágeis o suficiente para permitir que empresas como a OpenAI, responsável pelo ChatGPT e outras inteligências artificiais, falem publicamente que o modelo de negócio deles é baseado em roubo de material licenciado e isso não resulte em nenhum tipo de punição. Então, da forma como eu vejo, essa maneira de pensar sobre autoria, ela já é muito frágil, ela já é falha, ela já não protege ninguém. Tudo isso, essas questões que envolvem inteligência artificial e autoria, são sintomas de que o nosso jeito de pensar sobre a autoria e as regulações e leis que surgem a partir dele já não estão funcionando. Mas isso é assunto para um outro vídeo e eu já me alonguei demais. Falei pra caralho. Meu objetivo aqui, nesse finalzinho de vídeo, é que você saia dele repensando a sua relação com o mundo. Olha que bonito. A gente precisa repensar essa perspectiva individualizada não só sobre arte, mas sobre todas as coisas. Porque isso não é bom pra ninguém, só pro lucro dos acionistas. Nem eu, nem você ou nenhum habitante desse lindo planeta existimos sozinhos. Qualquer problema que precise ser solucionado ou conhecimento que precise ser construído é e tem que ser fruto de articulações coletivas. Se a sociedade como um todo desaprende essa premissa humana tão básica, o que será de nós? Citando o meu amigo Joris num comentário super aleatório que apareceu no meu feed do Instagram enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, o mito do gênio solitário existe pra tirar da gente qualquer senso de orgulho coletivo. Sem orgulho coletivo, não se cria nada coletivamente. Sem solução coletiva, não existe solução.
Mas enfim, sobre o cachorro que estica... Bom pra caralho, hein? Porra! Muito bom. Muito, muito bom. Sigam o Hora Thiago. Sigam o Hora Thiago, porque é realmente... Nem corno você consegue ser sozinho, quem dirá um gênio, né? Se nem corno você é sozinho, valeu, valeu, valeu. Pra um vídeo em tese sobre Hora de Aventura, eu acho que eu até falei pouco sobre Hora de Aventura, né? Tem tanta coisa que eu queria dizer sobre esse desenho um dia. Tem tantos temas, né, que são discutidos nele. Tem a questão LGBT, tem questões raciais, tem a questão do apocalipse. Tem uma caralhada de coisa que rende vídeo aí, muito vídeo. Inclusive, eu tenho críticas também à Hora de Aventura. Não acho que é a coisa mais linda e maravilhosa pra sempre, inabalável, não. Mas eu achei que esse roteiro, ele já tava com muita informação. E se eu fosse entrar muito, sei lá, por exemplo, na questão do Eterno Retorno, ia acabar virando uma grande distração do tema central que eu queria abordar nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre Hora de Aventura e o tema do Eterno Retorno, que é o vídeo que eu realmente queria fazer sobre Hora de Aventura, deixa aqui nos comentários apenas a palavra Nietzsche, o grande pensador, Nietzsche. Se tiver muito comentário com a palavra Nietzsche, eu vou captar a mensagem. Já sabe, hein? Já sabe aqui, ó. Ó, toma. É isso. É isso. Já era, né? Nietzsche. Nietzsche. Deixa seu Nietzsche. Dê a ordem. Deu Nietzsche. Manda seu Nietzsche. Porra, bom pra caralho, hein? Bom pra caralho.